pessoal, tudo bom? Thiago Carneiro na área, professor de matemática. Gente, na aula de hoje vamos falar de frações e vamos aplicar as frações no cotidiano. Esse cotidiano justamente vai refino de petróleo. Eu vou falar de frações, uma prática muito comum no refino de petróleo. E que refino é esse? Justamente, esse é o tipo de refino mais comum utilizado, que é a destilação fracionada. Então fique no vídeo até o final, que vocês não vão se arrepender. E não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, né? De ativar o sininho, de compartilhar, né? E aqueles que estão inscritos, dá o like, dá o joinha. E aqueles que não estão inscritos, se inscrevam, certo, gente? E deixe nos comentários o que achou do vídeo e da aula, ok? Certo? Gente, muito obrigado e vamos para a aula. Bom, gente, mais uma aula. Vamos falar aqui de frações, mas essa aula é uma aula especial porque é uma aula de aplicação, certo? Então, vamos observar a aplicação de frações na prática, né? Aplicações de frações na vida real, né? Como a gente entende, como a gente vai entender frações no cotidiano? Então, gente, hoje a nossa aplicação aqui de frações, nós vamos observar as frações, né, no refino de petróleo, né? Então, vamos observar, hoje aqui nós vamos fazer o estudo de frações, né, aplicado, na verdade, a gente vai observar a aplicação de frações no refino de petróleo. E esse tipo de refino que a gente vai falar é de destilação fracionada, né? Existe também o craqueamento catalítico, mas a gente não vai falar não, porque o nosso objetivo não é partir para a parte técnica do processo de refino, e sim mostrar a aplicação da matemática. O nosso objetivo aqui é a matemática. Então, vamos falar hoje da destilação fracionada, né? Vamos verificar que a nossa observação que vamos fazer hoje. Vamos ver que ela justamente tem tudo a ver com frações, com o estudo de frações. Mas antes de falar dessa aplicação, vamos falar do formalismo matemático. Vamos definir o que são frações, né? Vamos falar dos tipos de frações, operações com frações, as simplificações de frações, né? Então, vamos primeiro falar vamos formalizar a matemática e depois vamos aplicar ela, que as minhas aulas vai ser de agora em diante assim. Todas as minhas aulas são assim. Vai ser aulas de aplicações, né? Então, vamos trabalhar muito com a matemática aplicada. Então, vamos aqui definir, formalizar ela matematicamente e depois a gente vai enxergar na vida real esse formalismo. Então, vamos começar a estudar o seguinte, a notação de fração. A notação de fração ela é representada assim, ó, certo? Então, o que acontece? A sobre B, em que o A ele é o numerador e o B é o denominador. O A ele representa a parte do todo e o denominador, que é o B, ele representa o total das partes iguais. Então, como é que é isso, Tiago? Como é que a gente traduz isso? A gente traduz da seguinte forma. Vamos fazer aquela velha pizza, né? Que é muito usada. Então, vamos falar o seguinte, ó. Se eu divido a minha pizza em 4 partes iguais, aqui quer dizer que está, né, iguais, né? Em 4 partes iguais, e se eu como um pedaço dessa parte, certo? Eu vou representar esse pedaço que eu comi, eu vou representar o A, vai ser o meu A, que é a parte do todo. O todo é quem? É B. Qual é o valor de B? O valor de B é o seu, são 4 partes. Então, qual é o valor? Como é que a gente representa essa parte que eu comi em frações? Vai representar o seguinte, ó, vai representar que eu comi 1/4 da pizza, certo? 1 sobre 4, por quê? 4 partes iguais, né, que é o B, e o 1 que eu comi, que é o A, que é o numerador. Então, essa é a representação da minha parte que eu comi, né? Então, vamos dar um outro aqui. Vamos falar de novo aqui. Vamos ver aqui agora, aqui, ó. Vamos dizer que eu comi agora metade da minha pizza. É simples, né, gente? Vamos lá. Eu vou pintar a parte só que eu comi, certo? Então, aqui, ó. Então, essa parte aqui vai representar como? A parte que eu comi, a metade da pizza, vai ser 1. Eu comi um pedaço, ou seja, a metade da pizza vai ser 1 sobre 2. O B é o quê? É 2 partes, é o total. E a parte que eu comi é que é 1 sobre 2. Então, essa é a minha representação da parte que eu comi. Comi metade da pizza, né? Então, vamos agora ver os tipos de frações, gente. Existe a fração própria. A fração própria é o quê? A fração própria é que o numerador, que é o meu A, que a gente notou ali em cima, né? Ele vai ser o quê? Menor do que o meu denominador, que é quem? Que é B, não é isso?
que é o meu total de partes iguais. Então, o meu A vai ser menor do que o B. Isso aqui é a chamada minha fração própria. Então, um exemplo disso é a velha pizza, certo? A velha pizza. Vamos aqui fazer aqui, né? A velha pizza. E eu vou novamente partir aqui a pizza em 4 partes, certo? Em 4 partes. Em que eu vou comer agora aqui 2 partes, certo? Eu vou comer aqui 2 partes aqui, ó. Essa e vou comer essa parte aqui, né? E essa parte aqui eu vou comer. Então, essas 2 partes que eu comi vai representar quanto? Vai representar quanto na minha fração? Vai representar 2 quartos. Eu comi 2 quartos da pizza, não é isso? Que acaba sendo a metade da pizza, né, gente? Então, isso aqui justamente é um tipo de fração que é uma fração própria, né? Que o numerador ele é menor que o denominador, certo, gente? Vamos lá para o próximo tipo. Fração imprópria. A fração imprópria já é o contrário. O numerador ele é maior, ou seja, o meu A, o numerador, né? Que a gente notou, né? A gente notou como A. O meu numerador ele é maior, certo? Do que o meu denominador, certo? E como é que a gente representa uma fração imprópria? Ou seja, o meu numerador ele é maior que o denominador. Vamos supor, se eu compro 2 pizzas, vamos lá, eu compro 2 pizzas, eu tenho 2 pizzas aqui, ó, essa e mais essa, eu comprei 2 pizzas, certo? E aí, eu dividi essas pizzas, aqui eu dividi em 4 partes, as 2 pizzas eu dividi em 4 partes. Eu dividi essa aqui também em 4 partes, certo? E eu, de repente, eu como todas as partes dessa pizza, certo? Eu como todas as partes dessa pizza, então eu comi. Então, na minha fração, eu comi todas as partes dessa pizza, vai ser o quê? Vai ser 4 sobre 4, não é isso, gente? Eu comi 4 partes da pizza, ou seja, eu comi ela toda, né? Então, 4 partes, 4 de 4, não é isso? E aqui eu só como um pedaço, ou seja, mais um pedaço só dessa pizza aqui. Então, eu comi, é uma pizza total, 4 sobre 4, mais um quarto dessa daqui, né? Que eu comi. Mais um quarto dessa pizza aqui que eu comi, certo? Mais um quarto. Então, quanto é que vai representar o total de pizzas que eu comi aqui? Então, como denominadores são iguais, conservo o denominador, certo? 4 mais 1, 5. Então, eu comi 5 quartos, né, de pizza, que representa justamente a pizza total, comi uma pizza inteira, mais um quarto dessa pizza aqui. Então, isso aqui é um exemplo de fração imprópria, em que o numerador ele é maior do que o denominador. Ou seja, 5 ele é maior do que 4, né, gente? Ok? Então, é o seguinte, agora vamos falar de número misto. Número misto é quando a gente quer representar um número decimal em fração, né? Ou seja, uma casa decimal em fração. Então, o que acontece? Como é que a gente vai fazer? Ó, eu tenho aqui 4 sobre cada, é uma pizza inteira, não é isso? Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 1, né? Mais um quarto aqui, ó. Mais um quarto do que eu comi. Então, eu comi aqui, ó, uma pizza inteira mais um quarto. Como é que vai ser isso aqui? Meu número misto vai ser o quê? Então, eu comi uma inteira e um quarto. 1 e 1 quarto. Isso aqui é um número misto, em que minha casa decimal, que é essa aqui, né? Vai representada por frações. Um exemplo, eu comi aqui, vamos supor que eu como mais um pedaço de pizza aqui. Então, eu comi mais um pedaço de pizza aqui, certo? Então, vai ser o quê? Uma pizza e meia, né? Porque eu comi outro pedaço aqui, ficou, então, eu comi a metade da pizza. Então, uma pizza e meia. Então, eu comi uma pizza e meia. Então, 1,5 aqui, não é isso? Então, como é que eu vou representar esse número misto? Vai ser, ó, vou pegar a casa aqui, 1, né? A casa do inteiro, mais, ou seja, 0,5, né? Esse 0,5 fração representa como? Representa 1 sobre 2, né, gente? Não é a metade? Aqui, não é a metade aqui? 1 sobre, o total é quem? É 4. Como eu comi a metade,
Então, eu comi 2 pedaços, então aqui sobrou 2. Então, vai ficar o quê? 1, né? Ou seja, 2 sobre 4, não é isso? Então, aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser 1 mais 2 aqui, ó. 2 sobre 4, não é isso? Que 2 sobre 4, gente, é a mesma coisa de meio, né? Você simplificando 2 aqui em cima e embaixo, vai ficar o quê? 1 mais meio, como comi a metade da pizza, né, gente? Então, aqui, ó, eu representei a casa decimal aqui, a segunda casa decimal, em fração. Então, isso aqui vai ser igual, vai ser o quê? Número misto? 1 e meio, né? Número misto, representa assim, 1 e meio, não é isso? Então, vamos para baixo. Fração imprópria e número misto. Como é isso, Tiago? Fração imprópria e número misto. Fração imprópria e número misto. Ó, eu quero agora transformar justamente o seguinte, ó. Eu quero transformar uma fração imprópria em número misto. Então, vamos supor que eu tenho aqui 16, certo? Uma fração imprópria, 16 sobre 6. Eu quero transformar essa fração aqui em número misto. Como é que eu faço? Eu vou pegar 16 e vou dividir por 6. Mas, gente, note que a gente já deu algoritmo de Euclides, né? Que é justamente a divisibilidade, né? A divisão sucessiva. Os algoritmos de Euclides. Como é que é o algoritmo de Euclides que a gente viu na aula de divisores, né? Quantidade de divisores. Aqui, ó, vai ser o D, que é meu número, ou seja, o meu 16, é igual ao quê? Ao meu divisor, a multiplicação do meu divisor, não é isso? Vezes o meu quociente, certo, gente? Mais o meu resto. Isso aqui é o algoritmo de Euclides, ó, certo? Isso aqui é pelo algoritmo de Euclides. Gente, agora observe, se eu divido isso aqui tudo aqui, ó, certo? Se eu divido o meu divisor, se eu divido tudo isso aqui por D, certo? Se eu divido tudo isso aqui por D, então eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, gente, ó, D sobre D, que é a minha fração, certo? Sobre meu divisor, porque aqui é o meu divisor, ó o meu divisor, tá vendo? D sobre D vai ser igual a D de Euclides, né? Que é o D, o divisor, vezes Q sobre D, que eu dividi todos esses termos aqui por D, né? Sobre D aqui embaixo. Mais o meu Rzinho Q sobre D também. Eu não dividi tudo por D. Então, ó, D com D aqui corta, né, gente? Então, aqui, isso aqui, gente, vai ser o quê? Ó? Isso aqui vai ser D sobre D, que é a minha fração, representada a minha fração, né? Que é minha 16 sobre C, né? Que vai ser o quê? O meu quociente, ou seja, o meu quociente, que é o meu valor inteiro, que eu vou chamar de inteiro, mais o meu resto sobre D, né? O meu resto aqui sobre o meu divisor. Então, ó, eu expliquei aqui que a gente pegou o algoritmo de Euclides e dividiu tudo por D. Então, deu D sobre D, que é essa representação aqui, 16 sobre 6, que vai ser o meu quociente mais, ou seja, aqui é o meu número misto aqui. Olha o meu número misto aqui. Então, a gente pode fazer essa divisão agora e representar. Olha só. Quanto é 16 dividido por 6? Vamos ver aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por 6 para aproximar ou ser igual a 16? Não tem nenhum número que eu multiplico por 6 que dê 16, né? Então, qual é o número próximo? Vai ser por 2, né? 2 vezes 6, 12. Para 16, 4. Pronto, aqui, ó. Agora, para aqui, né? Eu tenho um resto. Então, como é que a gente vai representar? Ó, vai representar aqui, ó. Quem é meu D? Meu D é 16, né? É o meu dividendo, né? Então, vai ser 16, né? O meu divisor é 6, né? Sobre 6. Vai ser igual a, ó, quem vai ser o meu quociente? Meu quociente é 2, né, gente? Ó, é 2, gente. Meu quociente é 2. Mais, não é isso? Ó o meu quociente aqui. Mas o meu resto aqui vai ser 4, né? Vai ser 4, né? Sobre, quem é meu divisor? Eu dividi por D, meu divisor aqui vai ser quem, gente? É 6, né? 4 sobre 6, né? Então, ó, quem vai ser meu número misto? Aqui a gente pode simplificar por 2 em cima e embaixo, né? Pode simplificar por 2, é uma fração redutível que a gente vai falar. Então, vai ser quem aqui? 2 mais 4 dividido por 2 dá 2. Né?
dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3, certo? Então, o que é que vai ser a minha fração? Meu número misto vai ser 2, aqui a gente junta, e 2/3. Pronto. Aqui é o meu número misto, certo, gente? 2 e 2/3. Então, aqui é meu número misto, ó, 2 e 2/3. Então, dessa forma aqui, olhando dessa forma aqui, você vai conseguir transformar toda a fração imprópria, certo? Que é o meu numerador, ele é maior do que o denominador, em um número misto. Então, deu 2 e 2/3, ou seja, isso aqui vai ser, o 2 é a parte inteira, certo? E o resto dividido pelo divisor vai ser justamente a parte fracionária, certo, gente? Porque o número misto, justamente o quê? Minha segunda casa decimal, a gente transforma ela em fração, ok? Então, vamos lá. Vamos próximo. Agora, número misto em fração imprópria. A gente transformou fração imprópria em número misto, agora vai ser o processo inverso, né, gente? O processo inverso é o seguinte, ó. O processo inverso vai ser o seguinte. Como é que vai ser o processo inverso, Thiago? O processo inverso vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 2 e 2/3. Não foi isso que a gente achou lá? Eu tenho aqui 2 e 2/3. Aqui é o número misto, né? Como é que a gente faz? Ó, gente, 2 e 2/3. É só você separar aqui, ó, isso aqui, ó, por uma soma. Então, aqui vai ser 2 mais 2/3, certo? 2 mais 2/3. E como é que você faz isso? Ó, é só você pegar aqui, multiplicar esse com esse e somar com esse. Então, aqui você multiplica. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Desculpa aí. Ó, como é que você faz? Eu pego aqui, ó, e eu vou multiplicar aqui. Depois que eu multiplicar para cá, eu vou aqui, ó, e somar com esse de cá. E aqui eu somo, certo? Então, como é que vai ser aqui? 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 dá quanto? 8. Então, dá 8 e conserva o quê? O denominador, não é isso? Sobre 3. Então, essa aqui é a minha fração imprópria, do número misto para a fração imprópria. Vamos ver outro exemplo aqui. O outro exemplo é 1 e 1/2, que a gente fez, né? 1 e 1/2. Como é que a gente transforma em fração imprópria? Então, aqui vai ser o quê? Ó, 1 mais, né? De novo, a gente faz o quê? Multiplica aqui, né? Multiplica. E aqui a gente o quê? E soma com esse de cá, né? E soma, não é isso? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3, dá o quê? Conserva o denominador. 3 sobre 2, não é isso, gente? Ou seja, a fração imprópria, que o numerador ele é maior do que o denominador, certo? Vamos agora para um outro tipo de fração, que é a fração aparente. Fração aparente, gente, já está lhe dizendo o nome. Ela é aparente, mas, na verdade, ela não é uma fração, é um número inteiro, certo, gente? Ou seja, a fração aparente eu tenho isso aqui, gente, ó. Se eu tenho 2 pizzas e eu como desculpa aqui. Se eu tenho 2 pizzas, eu tenho 2 pizzas aqui, gente, ó. Eu tenho 2 pizzas. Certo? E aqui eu tenho o quê? Eu vou comer aqui, ó, as 2 pizzas, eu divido as 2 pizzas cada pizza em 2 partes iguais e eu vou comer, certo? Essas 2 partes dessa daqui, eu como as 2 partes dessa daqui. Eu vou comer essas 2 partes aqui, certo? E vou comer essas 2 partes aqui também. Certo? Então, como é que a gente representa isso? A gente representa assim, a fração aparente assim, ó. Eu comi 2 pedaços, né, de 2, né? Mas comi também parte de 2, né, de 2. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Denominadores iguais, a gente conserva o denominador. E 2 mais 2 dá quanto? Dá 4, né? Aqui é uma fração aparente, porque isso aqui, gente, ó, é igual a 2. Não é isso? Isso aqui é igual a 2. Então, aqui, ó, o 2 ele está representado assim, ó, forma de fração. Quando o número inteiro ele é representado de forma de fração, chama-se de fração aparente. Certo, gente? Então, um outro exemplo de fração aparente é o seguinte, ó, eu tenho 3 sobre 3, que vai dar 1, e a gente está representando 1 sobre forma de fração, né? A gente tem 20 aqui
né? 20 sobre 4 também é uma fração aparente que vai dar 5, né? A gente tem aqui, né, 12 sobre 6 é uma fração aparente também, a gente está representando o 2 por fração, que é 12 aqui, é 12 sobre 6, né? A gente está representando aqui. Então, isso aqui se chama de fração aparente, certo? Em que o número inteiro ele é representado por fração, né? Ou seja, é uma fração enganosa, né? Uma fração de engano, né? Então, vamos lá. Frações equivalentes. Gente, frações equivalentes também é tranquilo, né? Ela representa a mesma parte do todo, né? Todos representam, ou seja, se eu tenho aqui, ó, como é isso, Tiago? É dessa seguinte forma aqui, ó. Ó, eu tenho aqui uma pizza. Eu vou ter 3 pizzas aqui. 3 pizzas. Certo? Então, eu vou comer metade dessa, né? Aí eu vou repartir essa em 4 e vou repartir essa em 6, certo? Vou repartir essa aqui em 6, ó. Certo? Tem 1, 2, 3, 4. Vou partir ela aqui em 6, certo? E eu vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui eu vou comer a metade, certo? Vou comer um pedaço aqui, a metade. Essa daqui eu vou comer, né, 2/4. Eu vou comer também, ó, eu reparti em 4 partes, né? E essa aqui eu vou comer 3, certo? Eu vou comer 3 aqui, ó. Tô pintando aqui, eu vou comer 3, certo? Então, como é que vai fazer aqui, ó? Aqui vai representar quanto que eu comi de fração? Vai representar 1 sobre 2. Certo? Que isso aqui vai ser igual, aqui vai representar o quê? 2 sobre 4. Que isso aqui também vai ser igual, isso aqui vai ser o quê? 3 sobre 6, não é isso? Gente, tudo isso aqui é o mesmo valor. Tudo isso aqui representa, esse valor aqui representa meio, representa metade de uma pizza. Ó, eu comi a metade aqui, reparti em 4 pedaços aqui, mas comi 2, então eu comi a metade. Reparti em 6 pedaços, comi 3 pedaços, comi a metade. Então aqui, ó, a frações equivalentes justamente é o seguinte, que ela aqui, ó, apesar de ter denominadores e numeradores e denominadores diferentes, mas representa a mesma, ou seja, tem a mesma representação e quantidade. Tem a mesma representação, ou seja, representa a metade. Então, aqui, ó, 2 sobre 4, se você simplificar por 2 aqui, ó, vai dar meio. Se você simplificar por 3 aqui, também vai dar meio, né? Então, aqui, ó, aqui, ó, meio, 2 sobre 4. Se você for simplificar aqui em cima por 2 e por 2 aqui, aqui em cima vai dar 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E a mesma coisa aqui, ó, 3 sobre 6. Se você for simplificar aqui por 3, em cima e embaixo, certo? Então, aqui vai ser o quê? 3 dividido por 3, 1, e 6 dividido por 3, 2. Então, também vai dar meio. Então, aqui se chama de frações equivalentes, né? Eles têm a mesma representação, ou seja, eles têm numeradores e denominadores diferentes, mas representa a mesma coisa, né? É metade de uma pizza, certo? Simplificações de frações. Vamos agora chegar à parte, gente, para a gente simplificar. Simplificação de frações é a gente reduzir a fração, né, de forma irredutível. Então, eu vou reduzir a fração de uma forma que não dê mais para simplificar. Então, como é que eu faço isso? Eu faço aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 7... Não, deixa eu fazer um número aqui maior. 28... sobre 16, né? Não, sobre... Não, vou botar 28, não. Vou botar um número melhor aqui. Eu vou botar 16 sobre 20. Pronto, vamos botar aqui. 16 sobre 20. Ó, eu vou simplificar aqui por quanto aqui? Ó? Eu vou simplificar até a fração se tornar irredutível. Então, aqui, ó. Aqui simplifica por 4. Em cima e simplifique por 4 embaixo. Por quê? Eu tenho que escolher um número que seja divisível, ou seja, que seja divisor
tanto do numerador como do denominador. Eu tenho que escolher um número que seja divisor, né? Ou tanto do numerador quanto do denominador. O mesmo número, não posso botar número diferente não, gente. Eu tenho que escolher um número que seja divisor tanto do numerador como do denominador, ou seja, vai ser 4. 4 ele é divisor de 16, como também é divisor de 20, né? Então, a gente tem o quê? Ó? 16 dividido por 4 dá 4. E 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. Ou seja, não tem como mais reduzir essa fração. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhum número que seja divisível por 4 e por 5 ao mesmo tempo. Entendeu, gente? Então, eu tenho justamente 4 quintos, né? Então, é a mesma coisa. Como é que a gente faz isso, Tiago? Como é que a gente verifica isso aqui? É simplesmente, para você verificar o número máximo ou seja, que simplifica, é só você aplicar, gente, o MDC, o máximo divisor comum, né? Então, o MDC de quem? De 16, ó, de 16 e 20. Ó, o MDC aqui voltando, a prática do MDC, certo? A gente só aplica aqui o MDC de 16 e 20. Então, como é que a gente faz isso aqui, gente? Ó, 16 e 20, a gente aplica o MDC para saber o máximo divisor comum entre eles, para poder a gente simplificar aqui na fração. Então, ó, aqui vai ser o quê? Por 2, 16 por 2 dá quanto? Dá 8, certo? Aqui, 20 por 2 dá quanto? 20 por 2 dá 10, não é isso, gente? 20 por 2 dá 10, ó. Por 2 de novo, vai ser por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? 8 dividido por 2 dá 4, certo? Aqui, 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5, né? Aqui também vai continuar sendo por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2, certo? O 5, ele não divide, né? Não é divisível por 2, repete. Aqui vai ser por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, né? Eu repito 5 aqui. E vai ser agora o quê? Por 5, né? Opa! Vai ser por 5 aqui, né, gente? 5 dividido por 5, 1. Só que, veja bem, eu quero saber justamente qual é a etapa aqui que eu dividi tanto esses dois aqui, ó, que teve a divisão exata desses dois aqui, ó. Aqui, ok, porque o 2 ele é divisível por 16 e por 20, né? O 2 ele é divisor, na verdade, né? O 2 ele é divisor por 16 por 20, né? O 2 ele é divisor de 8 e 10. Agora aqui, ó, o 2 ele é divisor de 4, mas não de 5. Então, aqui descarta. O 2 é divisor de 2 aqui, mas não é de 5. Então, descarta essa parte aqui. Aqui também descarta, que tem 1 ali. Então, sobrou quem aqui? 2 vezes 2, né? 2 aqui vezes 2 dá 4. Né? Então, meu máximo divisor comum, 4. O meu máximo divisor comum aqui, entre 16 e 20... né? O máximo divisor comum é 4. Então, aí você vai o quê? Colocar o simplificar, ou seja, o valor máximo para tornar uma fração irredutível é 4, certo? Redução de frações ao mesmo denominador. Vamos lá, gente. Ó. Redução de frações ao mesmo denominador. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 sobre 4, né? E 7 sobre 10. Como é que eu reduzo isso aqui ao mesmo denominador? Eu vou tirar justamente o quê? O MMC de 4 e 10. Eu vou tirar o MMC de 4 e 10. Então, como é que eu tiro o MMC de 4 e 10? 2... 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Né? Aqui vai ser por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. Né? Repete o 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, como é que vai ser aqui? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, pronto. Ó. Eu vou reduzir aqui ao mesmo denominador. Como é que eu vou fazer isso aqui, reduzir ao mesmo denominador? Eu vou colocar o seguinte, ó. Esse daqui vai ser o seguinte, ó, aqui vai ser o meu 20 como denominador, certo? E aqui também vai ser 20 o meu denominador. Então, essas duas frações aqui, ó, eu vou reduzir ao mesmo denominador. Então, como é que a gente faz isso? Simplesmente, eu não tenho aqui 20 aqui, né? Aqui não dá, é só pegar aqui, ó, e multiplicar por 5 e 5. 5 vezes 3, 15. Aqui vai ser 15,
E aqui, 2 vezes 7, 14. Pronto. O mesmo denominador. Essa aqui vai ser a mesma fração, ó. Eu reduzi o mesmo denominador. Então, qual é o número que eu multiplico aqui por 3? Se eu simplificar, vai dar esse valor aqui. Vai ser justamente, ó, se eu tenho 5 vezes 4 é 20, porque 20 dividido por 4 dá 5, então eu vou pegar 5 e multiplicar agora por 3. 5 vezes 3, 15. Então, a mesma coisa, ó, se eu tenho aqui 20, né? Ou seja, ele para ser aqui 2 vezes 10 é 20, então eu vou multiplicar 2 aqui em cima, 2 vezes 7, 14, para poder realmente não alterar, ou seja, a minha fração aqui ela vai reduzir, então essas duas frações ao mesmo denominador. Então, 3, 4, 7, 10, eu reduzi justamente 15 sobre 20, coloquei o mesmo denominador, o de cima com o de baixo, entendeu? Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Comparações de frações, gente. 1 sobre 2... ele é menor, certo? Que 3 sobre 2. Eu sei, ou seja, denominadores iguais. Por que eu sei? Porque o meu numerador aqui, o 1 é menor do que o 3. Então, a gente, certo? Comparando as frações com denominadores iguais, a gente vai pelo numerador. Então, se o numerador aqui for menor, o numerador menor aqui, ele vai ser menor, ou seja, a minha fração total vai ser menor do que a outra. Então, aqui, ó, 1 sobre 2 é menor do que 3 sobre 2. Por quê? Porque o 1 aqui é menor do que 3. Então, a comparação de frações por denominadores iguais, a gente sabe o seguinte, que meio é menor do que 3 sobre 2. Né? E com denominadores diferentes, Tiago, como é que a gente faz isso? Aí que é o mistério. A gente vai falar aqui agora. Se eu tenho aqui justamente o seguinte, a mesma coisa. 5 sobre 8, a gente vai reduzir ele ao mesmo denominador. E eu quero saber se 5 sobre 8, como a gente vai comparar 5 sobre 8 e 7 sobre 12? Aí você vai dizer, quem é maior que quem aí? Estamos com denominadores e numeradores diferentes. Quem é maior que quem aí? Então, a gente vai fazer o quê? Fazer reduzir ao mesmo denominador as duas frações. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o MMC, né, dos denominadores de 8 e 12. Vamos aplicar o MMC dos denominadores, 8 e 12. E vamos calcular, achar um denominador comum a eles dois. Aí, com denominadores iguais, a gente aí tem como comparar quem é maior que quem. Então, vai ser o quê? Por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? 8 dividido por 2 aqui dá 4. 12 dividido por 2 dá 6, né? Por 2 de novo. 4 dividido por 2 aqui dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Né? Por 2 de novo. 2 dividido por 2 aqui dá 1. Né? E aqui agora vai ser o quê? Abaixo 3 aqui vai ser por 3. E 3 dividido por 3 aqui vai dar 1. Então, a gente aqui multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a gente vai agora colocar em cima e embaixo com o mesmo denominador. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao denominador aqui 24. E denominador aqui também 24. Certo? Gente, qual é o número que eu multiplico por 8 para que dá 24? Vai ser o 3, né? 3 vezes 8 não é 24, então eu multiplico o 3 por 5 também. 3 vezes 5, 15. Qual é o número que eu multiplico por 12 para dar 24? Vai ser 2, né? 2 vezes 12 não é 24, então a gente multiplica o 2 também por 7. Vai dar o quê? 14. Então, gente, como é que a gente compara isso aqui, ó? Já temos dois denominadores, já temos denominadores iguais aqui. Reduzimos ao mesmo denominador. Então, a gente pode comparar agora. Então, eu sei que 14 sobre 24, ele vai ser menor que 15 sobre 24. Por quê? Porque a gente sempre tem que comparar pelo numerador. O 14 é menor do que 15. Então, se 14 sobre 24 é menor do que 15 sobre 24, então eu sei que ele é maior do que... Ó, como 14 sobre 24 é menor do que 15, aqui está certo, e 14 sobre 24 é quem? 14 sobre 24 é 7 sobre 12, né? Então, 5 sobre 8 aqui, ó,
ele é maior, como é aqui, é 15 sobre 24, representa, então ele vai ser maior do que 7 sobre 12, certo, gente? Que 14 sobre 24 é 7 sobre 12. E se ele é menor do que 15 sobre 24, que é 5 sobre 8, então 5 sobre 8, lógico, vai ser maior, né? Então, vamos lá, gente. Vamos aqui. Operações com frações. Ó, operações com frações, eu tenho o seguinte, ó. Operações de adição. Vamos fazer a soma de duas frações. Ó, eu tenho duas frações de denominadores iguais. É tranquilo, né? Se eu tenho aqui 2 sobre 5, eu quero somar duas frações, como 1 sobre 5. Então, aqui, ó, se eu tenho denominadores iguais, você vai conservar o denominador e vai somar o numerador. 2 mais 1, 3. Tranquilo, né, gente? Então, aí, beleza. Ó. Eu tenho agora aqui outro exemplo aqui. Se eu tenho agora 1 sobre 3 mais 16 sobre 3. Certo? Eu tenho aqui o mesmo denominador, que é 3. E vou somar 1 mais 16 dá 17. Vou somar o numerador. E Thiago, e se for denominadores diferentes? Aí, a gente vai ver o seguinte, ó. 2 sobre 5, né, mais 3 sobre 4. Como é que a gente faz? A gente vai fazer justamente isso. Vai reduzir ao mesmo denominador, certo? Então, como é que vai fazer? Vai tirar o MMC de 5 e 4 dos denominadores. Ó. Como é que vai fazer? Ó, eu tenho por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Né? Aqui eu tenho por 2 de novo. Aqui vai dar 1, né? E por 5. 5 por 5 dá 1, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Né? Eu tenho aqui 20. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. Ó, vamos passar essa operação para cá. Mais 3 sobre 4. Então, ó, aqui tudo vai ser 20, certo? Vou do mesmo denominador. Então, como é que eu vou fazer? 20 dividir, eu vou dividir aqui. Primeiro aqui, ó, aqui eu divido. E aqui eu multiplico, né? Não, 20 dividido por 5, e multiplico os de cima, certo? Como é que vai fazer aqui? Ó, 20 dividido por 5 dá 4 vezes 2, 8. Certo? Mais 20 dividido por 4 dá 5 vezes 3, 15. Agora soma. Né? 8 mais 15, ó, 23, né? Então, dá 23 aqui, ó. 23 sobre 20. Pronto, a minha operação, justamente, foi a operação, né, de adição, né, com denominadores diferentes. Subtração. Subtração, a mesma coisa, gente. A subtração a gente vai fazer aqui, ó. Vamos botar aqui um exemplo. 7 sobre 5. 7 sobre 5 menos 2 sobre 4. Com denominadores diferentes logo, gente. Ó, tira o MMC, é a mesma coisa. Tira o MMC entre 5 e 4. Então, vai ser agora aqui, ó, por 2. Abaixo 5 aqui, né? 4 dividido por 2 dá 2. Ó. Vai ser por 2 de novo, né? Vai ser por 2 de novo. Então, abaixo 5. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui vai ser o que agora? Por 5, né? 5 dividido por 5, 1. Então, como é que vai fazer aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, né, gente? Então, eu tenho 20 aqui. Eu vou reduzir agora, eu vou botar aqui o quê? O mesmo denominador, 20 aqui, né? Então, a gente faz o que aqui? Aqui a gente divide, ó, divide aqui. E depois, o total da divisão aqui, você multiplica com o numerador, certo? Então, vai ficar o quê? 20 dividido por 5, 4. 7 vezes 4, 28. Então, aqui, 28. 28. Menos 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Eu tenho, o meu denominador é 20. 28 menos 10 dá quanto? 18, né, gente?
Então, aqui é o total da minha subtração. E aqui eu falei logo de denominadores diferentes. Com denominadores iguais é tranquilo, né? Denominadores iguais, vamos supor, eu tenho 7 sobre 5 menos 2 sobre 5. Aí é só você conservar o denominador, né? Conservar o 5, vai. 7 menos 2 dá 4. 2, 5. 5 por 5 dá o quê? Que dá 1, né? Então, aqui, gente, na verdade, a subtração e a soma, com denominadores iguais, é fácil. Você só subtrair ou somar o numerador. Mas, quando tem denominadores diferentes, você vai tirar o MMC entre os dois, o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores, para achar o denominador comum a eles e depois somar os numeradores, né? Transformar os numeradores, ou seja, reduzir a fração ao mesmo denominador, não é isso? A multiplicação é tranquilo, é top. A multiplicação, como é que a gente faz a multiplicação? A multiplicação, gente, é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 3 quintos multiplicado por 2 sobre 6. Ah, gente, a multiplicação é muito fácil. Você vai multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 6, 30. Acabou. A multiplicação é só isso aqui. Tranquilo, né? Outro exemplo, ó, 1/3 multiplicado por 2 quintos. Então, vai ser o quê? Ó? 1 vezes 2, 2. Né? E 3 vezes 5, 15. Certo? A multiplicação é tranquilo, né? Vamos para a última operação, a divisão. A divisão, como é o inverso da multiplicação, é tranquilo também. Como é que a gente faz? Ó, se eu tenho aqui, gente, ó, se eu tenho 5 sobre 2 dividido por 2 sobre 3. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, a divisão vai representar o seguinte, você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar o inverso da segunda fração, do que essa aqui, que é 3, então vai ficar 3 sobre 2, certo? Então, vai fazer o quê? 5 vezes 3, 15, e 2 vezes 2, 4, isso é isso? Então, conserva, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a operação de divisão. Um outro exemplo. Se eu tenho 5 sobre 4 dividido por 2 sobre 5. Como é que eu vou fazer? Repete 5 sobre 4, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser o quê? 5 sobre 2. Então, vai ser o que agora? 5 vezes 5, 25. E embaixo, 4 vezes 2, 8. Certo? Que é a mesma coisa você representar dessa seguinte forma. Você pode fazer também assim, ó. Ó, a mesma coisa, ó. 3 sobre 2, você pode fazer dessa aqui, 6 sobre 2, dividido por meio. Você pode fazer também o seguinte, ó. 3 sobre 2, que é o meu numerador. Bota a barra em cima sobre meio, que é o denominador, ou seja, a divisão de duas frações. Então, aí você vai fazer o que aqui? Pega o numerador, conserva e multiplica o inverso da segunda, não é isso? Então, aqui, ó, corta, vai dar quanto aqui? Vai dar 3, né? Pronto. Entendeu, gente? Então, essa aqui foi justamente o formalismo matemático de operações com frações. Isso aqui foi justamente a definição para poder a gente ir agora para a aplicação no refino de petróleo. Como vocês podem ver, isso aqui é uma refinaria de petróleo, certo? Daqui saem os derivados de petróleo, né? Para abastecer justamente os postos, né, de gasolina e também para ir para a indústria petroquímica, né, gente? Por quê? Os derivados de petróleo, ele sai com os derivados, ou seja, os derivados, os combustíveis, ele transforma em combustível, né? Ele transforma o petróleo, ele separa, né, as próprias, ou seja, todos o petróleo, a gasolina, o GLP, o óleo lubrificante, o diesel, ele vem misturado junto com o óleo cru.
Então, ele tem que ser o óleo cru, ele tem que ser submetido a altas temperaturas, a uma temperatura, ou seja, chamado pontos de ebulição, para poder eles ser separados, né? Então, isso chama de destilação fracionada. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é minha torre de fracionamento, ó. Isso aqui é minha torre de fracionamento. Eu tenho minha torre de fracionamento aqui, ó. Ó, eu tenho minha torre de fracionamento. Então, eu tenho aqui um forno, se vocês podem observar, eu tenho um forno aqui, ó. Aqui é o meu forno, certo? Ele vem e aquece o petróleo e justamente então aí a cada temperatura, a cada ponto de ebulição, eu tenho justamente um produto. Então, a cada ponto de ebulição, eu tenho um produto diferente. E aí, o produto mais denso, ele vai ficando embaixo. O produto menos denso, ele vai para cá, para cima, né? Então, se eu tenho se eu tenho derivados, ou seja, produtos de menor densidade, ele vai ter justamente, ele vai evaporar, ele vai desmembrar do óleo a temperatura mais baixa. E quando você tem produtos com maior cadeia carbônica, que é chamado produtos mais pesados, mais densos, ele vai ficar embaixo, né? O ponto de ebulição dele vai ser mais temperaturas maiores, né? Vai ser o ponto mais alto de ebulição. Então, a destilação fracionada, que a gente vai falar de destilação fracionada, que justamente é um processo de refino, é o processo mais comum de refino de petróleo. Hoje você já tem um processo de craqueamento catalítico, que é justamente o processo de você realmente aproveitar mais, ou seja, extrair mais ainda uma quantidade maior de derivados, né? Então, quando eu falei da indústria petroquímica, significa o seguinte, que o refino de petróleo ele não é só para abastecer os postos de combustíveis, não. Ele também abastece a química, né? A indústria petroquímica, que transforma justamente esses derivados de petróleo em plásticos, em polímeros, né? Em outros produtos também, em espuma, entendeu? Então, o refino de petróleo é bastante útil, não só para abastecer veículos, né, para a parte de combustível, como também para a parte petroquímica, que você vai pegar esses mesmo derivados de petróleo e vai transformar em outros produtos, né, outro produto final, como plástico, enfim, né, outros produtos, como pasta de dente, shampoo e por aí vai, né? Então, isso aqui que a gente vai estudar, justamente frações, é porque cada bloquinho desse aqui, ó, eu tenho um prato, cada prato desse aqui, ele tem um produto, né? Então, ele fica um produto, ou seja, o produto mais denso, ele vai ficando embaixo. Cada ponto de ebulição, eu vou separar o meu produto a cada determinada ponto de ebulição. Então, isso aí significa o seguinte, que esse fracionamento aí não é a forma quantitativa. O meu petróleo ele não está sendo separado por forma quantitativa, é de forma justamente qualitativa. Ele está sendo separado através das propriedades físicas dos derivados deles, que está justamente misturado com ele. Então, assim, cada produto separado ele tem um ponto de ebulição diferente. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, eu vou ter justamente, ele vai separar o produto mais pesado do petróleo. Então, quanto menor a temperatura, eu vou ter um produto mais leve que vai ficar aqui em cima, que é a temperatura mais baixa. Ou seja, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, ele vai ficar aqui em cima, ele tem uma temperatura mais baixa. Então, ele vai ser o primeiro a se desprender do petróleo, né? Vai separar, né? O primeiro. Então, a destilação é um processo justamente de separação, onde se utiliza uma coluna de fracionamento, que é justamente essa torre aqui, na qual é possível realizar a separação de diferentes componentes, né? Como eu te falei, que esses componentes ele apresentam propriedades físicas diferentes, que são o quê? Essas propriedades físicas é o ponto de ebulição, né? Diferentes pontos de ebulição ele vai separar. Então, a gente vai verificar isso aqui, a grosso modo, de uma forma melhor. O seguinte, ó, outra forma de visualizar. Aqui, justamente, é uma indústria, é um refino, é uma refinaria, né? Então, se você for observar, gente, ó, aqui eu tenho o meu forno, o meu forno é isso aqui, certo? E aqui é a minha coluna de fracionamento, ó. Essa aqui é a minha coluna de fracionamento. Então, ó, o meu petróleo, ele sai de um tanque, ele sai desse tanque aqui, ó. Então, ele vem pelo mar, ou então pelo mar, justamente a tubulação, vem pelo mar, pelo navio. Então, vem meu óleo cru, ele chega aqui. Então, entra no forno aqui,
E aí, no forno, ele vai ser submetido a uma alta temperatura, geralmente 400 graus, em média, uma temperatura de 400 graus, em média, mais ou menos. E essa temperatura aqui, ela vai começar a separar os produtos que estão misturados com o petróleo. Ou seja, do produto mais leve ao produto mais pesado. Então, o que acontece? Ele do forno, ele vai aqui, os produtos eles vão ser separados aqui, ó. Eles vão ser separados aqui na minha coluna de fracionamento. Então, aqui a gente justamente são frações. É uma aplicação prática de frações, né? Que ele está sendo, ou seja, meus produtos estão sendo separados do óleo cru, né? Então, se você for observar de uma forma mais interna, a gente vê aqui, ó. A gente vê que a cada temperatura aqui, eu vou ter um produto separado diferente. Então, aqui, ó, quando eu tenho temperatura que é maior do que 350 graus, eu tenho justamente um produto muito mais pesado, que ele passa aqui, ó, ele sai do tanque, certo? O óleo cru, ele sai daqui do tanque, né? Passa pelo forno, pela fornalha, ó, e a fornalha é submetida aqui a 400 graus de temperatura, né? Eu tenho uma temperatura aqui de 400 graus, certo? A temperatura constante aqui de 400 graus. Então, à medida que quando ele recebe uma temperatura aqui, ele já automaticamente já vai sair os produtos derivados aqui, os produtos separados. Então, eles são separados aqui de forma simultânea, né? Um depois do outro, não, é ao todo. Por quê? Porque 400 graus, ou seja, tem uma temperatura máxima aqui alta, que todos os produtos que estão derivados aqui do petróleo eles vão ser separados automaticamente. Então, os produtos mais leves eles vão subir para cá, cá para o topo, e os mais pesados vão ficar aqui embaixo. Os mais pesados são aqueles que têm o ponto de ebulição maior, né? Ou seja, então aqui, ó, tá fracionado aqui, ó. Cada aqui eu tenho um tipo de produto, ó. Eu tenho uma fração aqui, ó, certo? Tá fracionado. Então aqui, ó, produtos maiores do que 350 graus, eu tenho o betume, que é justamente aquele produto asfáltico, né? Que é usado em asfaltar, né? Estrada, não é isso? Que é o betume. Então ele vem para cá, ó, ele segue aqui, né? Aí depois você tem um intervalo de 300 a 350 graus. Você tem o óleo lubrificante, que também é denso também, né? Que é pesado também. Você tem aqui o óleo combustível, que é, né? Você tem os óleo combustível, né, gente? Não atrapalhe com combustível o óleo combustível é mais pesado, né? Então aqui, ó, você tem o diesel. Geralmente o óleo combustível aqui é o querosene, certo? É o querosene. Querosene foi o primeiro produto, gente, foi o primeiro produto a ser separado do petróleo. Era o querosene que acendia as lamparinas no século XIX, entendeu, gente? Era o querosene, que foi o primeiro produto que a ser separado, foi o querosene, né? Que existe justamente uma empresa chamada Standard Oil, que é justamente da família Rockefeller, que foi separada por várias outras empresas, mas isso aí, por final, a gente não quer entrar em detalhe, que a gente vai falar mais da matemática mesmo. Então, é o seguinte, ó, você tem aqui o diesel também, ó, que é pesado também, que está aqui, que é submetido a outra temperatura de 220 a 250 graus. Você tem a parafina também, que é de 180 a 120 graus. E cada vez que eu for subindo, eu vou indo para produto mais leve. Quanto mais o produto é leve, menor é a temperatura de ebulição. Eu tenho nafta. A gasolina ela é menos densa do que a água, gente, né? Então, ela tem uma temperatura entre 25 e 60 graus. Você aplicando no óleo cru entre 25 e 60 graus, você justamente já consegue separar a gasolina, né? E em cima aqui, ó, menor do que a temperatura ambiente, você tem o GLP, que é justamente o gás de petróleo, né? O gás liquefeito de petróleo, o GLP aqui, ó, que é justamente o produto mais leve que tem. Então aqui, gente, é uma fração. A gente tem de fração. Se você... a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar o ponto médio, porque aqui tem intervalos de temperatura. Eu vou pegar o ponto médio, eu vou somar 300 mais 350 e dividir por 2. E vou pegar o ponto médio dessas temperaturas aqui para a gente realmente brincar um pouquinho, né? A gente brincar um pouquinho. Então, eu tenho uma torre de fracionamento aqui, certo? E eu tenho aqui o ponto médio de cada temperatura. Eu tenho 351, 325, 275, 235, é o ponto médio de cada temperatura. Claro que tem alguns pontos médios que deu números decimais, eu aproximei para mais, né? Então, aqui mesmo deu 42,5, eu aproximei para 43. Aqui, justamente, vai dar o quê? Deu 24, né? Que é menor do que 25, eu diminui 1 grau. Ó, aqui você sempre tem um betume, aqui tem o óleo lubrificante, aqui o óleo combustível, o diesel,
a parafina, a nafta, a gasolina e o GLP. Então aqui eu tenho um produto que ele vai do produto mais leve para o produto, ele desce, né? Ele desce assim, ó. Ele vai do produto mais leve para o mais pesado, ou vice-versa, né? Aqui eu tenho um produto mais leve, né? Isso aqui é uma aula mais ou menos básica de química. E aqui para o mais pesado, né? Você sabe que o mais pesado é que eu tenho o quê? O maior número de cadeias carbônicas, né, gente? E o mais leve eu tenho o menor número de cadeias carbônicas. Então, aqui, ó, aqui a gente vai aplicar matemática na química também, né? Ó, então, gente, é o seguinte, como é que a gente vai fazer isso para frações? Ó, simplesmente, eu quero saber quanto representa 200, ou seja, eu quero representar, se eu aplicar uma temperatura de 120 graus, eu quero saber quantos produtos, né, qual é a fração de produtos que representa justamente no meu refino. Então, eu vou aplicar 120 graus, então eu vou pegar justamente aqui, ó, eu vou pegar esses produtos aqui, de cima, ó, 120 graus, eu vou separar só esses 3 produtos, ó, certo? Então, 120 graus, eu vou separar esses 3 produtos aqui, ó, certo? Eu vou aplicar uma temperatura de 120 graus, então eu só vou ter o quê? Vai representar justamente a nafta, a gasolina, eu só vou conseguir separar a nafta, a gasolina e o GLP, só vou conseguir justamente separar esses 3. Então, isso aqui, ó, eu tenho 1, 2, o total é quanto? Quantos produtos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, a 120 graus, eu vou ter 3/8 de produto separados. Olha a aplicação de fração aí. Esses 3/8, esses 3 aqui, justamente vai representar quem? O GLP, a gasolina e o nafta. Aí você diz, Thiago, e se eu aplicar 275 graus? Aí 275 graus vai ser justamente o quê? Já vai ser mais uma parte aqui, ó, que eu vou separar. Além desses 3 de cima que a gente separou, vai ser mais uma parte aqui, ó. Certo? Que a gente vai separar, ó. Foi 275 que eu falei, né? 275. Então, aqui, ó, até aqui, ó. Então, eu vou conseguir separar o óleo do combustível, o diesel, a parafina, a nafta, a gasolina e o GLP. Então, a 275 graus, certo? A 275 graus, eu vou conseguir separar, vai representar quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou representar 6/8, né? 6/8, que a gente simplificando aqui, que a gente, né, viu, vai ter o quê? Vai ser por 2, né? Por 2. Então, vai dar o quê? 3/4. Eu vou ter só 3/4 do produto, da quantidade total, né? Que meu petróleo ele consegue separar. No caso, ou seja, eu tenho 3/4 do produto contido no petróleo. Então, eu vou ter só 3/4. Então, a 275 graus, eu só vou ter só 3/4 da quantidade de produto contida no petróleo, né? A 120, eu vou ter só 3/8 da quantidade de produto contida no petróleo. E por aí vai, gente, né? E por aí vai. Então, isso aí é justamente uma forma de aplicar frações, né? Aqui tem uma torre de fracionamento e a gente vê que ela é separada, né? Você é fracionado justamente através das suas propriedades físicas, ou seja, cada produto ele tem uma propriedade física diferente, que é um ponto de ebulição. Então, essa separação não é de forma quantitativa. Eu não vou pegar o petróleo e vou separar como a gente separa uma pedaço de pizza, por exemplo, entendeu? Não vou. Então, assim, a separação é de forma qualitativa, através das suas propriedades físicas. Entendeu? A mesma coisa é o seguinte, gente. A gasolina, a gente sabe o seguinte, ó. A gente vai falar de combustão, é outro exemplo na química de fração, gente. Ó, eu quero saber quanto de oxigênio eu vou utilizar para poder queimar a minha gasolina por completo. Quanto de oxigênio? Então, olha só, eu sei que minha gasolina vai ser a fórmula C8, né, H18, eu vou ter 8 carbonos, eu sei que a fórmula da minha gasolina é C8H18, certo? C8H18. Para realizar combustão, gente, eu tenho que misturar com o quê? Com oxigênio, né?
Então vai ser isso aqui com ar, com oxigênio, para resultar o quê? A minha reação vai resultar justamente o meu gás carbônico, CO2, e eu quero saber uma queima completa, mais a água, não é isso? Então, para poder justamente... Então, isso aqui tem a ver com fração, Tiago? Tem tudo a ver com fração. Eu quero saber o quanto de oxigênio eu tenho, quanto de oxigênio eu preciso para poder ter uma queima completa da gasolina. Então, a gente vai fazer o quê? Como é que a gente faz na química? Balanceia, né, gente? Balanceia, né? Então, se eu tenho 8 carbonos aqui, eu vou colocar 8 carbonos aqui, ó. Também, eu quero queimar 8 carbonos, vai queimar completa, né? Se eu tenho 18 hidrogênio aqui, qual é o número que eu multiplico por 2 aqui para dar 18? Vai ser o 9 aqui, né, gente? Eu vou botar um 9 aqui, ó. Então, agora a gente vai achar o oxigênio, a total de oxigênio. Então, vai ser o quê, ó? Eu tenho 9 aqui de oxigênio, 9 vezes 1 é 9, que aqui é como se fosse 1, né? Mais... Eu tenho o quê? 8 vezes 2 aqui, ó. 8 daqui, ele está multiplicando tanto carbono quanto 8 vezes 2, 16, né? Então, eu tenho o quê, ó? 9 mais 16 dá quanto? 25. Então, como é que a gente representa isso aqui? Eu vou botar 25 aqui? Não, porque se 25 ele tem o 2 aqui, ó. Eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Se eu botar o 25 aqui, eu vou multiplicar 25 vezes 2, vai dar 50. Então, não. Então, eu vou ter que botar o quê? 25 aqui, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para dar para colocar, certo? Para dar para colocar. Esse mais aqui eu botei muito. Então, aqui, ó, deu 25, né? A quantidade. Então, eu vou botar o quê? Para poder dar 25 de oxigênio aqui, eu tenho que botar o quê? Aqui, 25, aqui, ó, 25 aqui no oxigênio sobre 2. Ó a fração entrando aí, gente. Então, eu tenho 25 sobre 2, que 25 sobre 2 é quem? É 12,5. 12,5 que mol, né? A gente pode representar por mol, por moléculas, isso aí vai, né? De oxigênio para fazer. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Falamos sobre frações, né? Demos todo o formalismo matemático para depois a gente aplicar a fração no cotidiano. Falamos sobre frações, né? Uma aplicação prática no refino de petróleo. Vimos que o petróleo ele é fracionário, os produtos eles são separados não de forma quantitativa, mas sim de forma qualitativa, né? Através das propriedades físicas, né? E através disso que você vê que a interdisciplinaridade entre matemática e outras disciplinas é muito grande, né? Então você vê que a matemática aí já partiu para a parte também da química, aplicada à química. Você vê a matemática aplicada na física, a matemática aplicada na engenharia. Temos que enxergar a matemática no cotidiano e ter uma visão totalmente diferente da matemática, do que aquela visão tradicional, que geralmente vê que a matemática não serve para nada, que a matemática só enxerga números e letras. Não, gente. É a minha aula, eu poderia muito bem apresentar a matemática pura, certo? De forma abstrata, e vocês vão dar a aula e acabou, e vocês observar a aula ali e continuar na mesma situação, sem entender, ou então entender, mas de repente não conseguir fazer, praticar, não conseguir realmente pensar. Então a matemática, ela está no cotidiano, ela está no universo. Então a minha metodologia utilizada para ensinar matemática é justamente a metodologia da matemática aplicada. Eu quero aplicar a matemática, a gente faz o formalismo matemático, mas aplica depois no dia a dia e ver como ela funciona no cotidiano, ou seja, na vida real, certo, gente? Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, certo? Escreva nos comentários o que você achou do vídeo. A sua participação e sua opinião é muito importante para este canal, certo? Eu agradeço muito a vocês, um forte abraço, gente, e até a próxima aula.